Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral. Vamos fazer a nossa segunda tarefa hoje. Cadê a nossa tarefa? E aí, fizeram tudo? Depois a gente vê isso aí, pessoal, a questão do prazo. Fizeram tudo os exercícios? Ou não? Vamos ver esse primeiro exercício aqui. O primeiro exercício diz o seguinte: determine o conjunto dos pontos de continuidade da função f de x. Como é que nossa função é definida, pessoal? É a função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se x é diferente de 1 e ela possui imagem igual a 3 quando x é igual a 1. Aí o que queremos é saber onde que essa função ela é uma função contínua. Deixa eu descer um pouco mais para que eu possa trabalhar. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Eu quero saber onde que essa função ela é uma função contínua. Então o que diz a definição, pessoal? A definição diz o seguinte. Então, por definição, a minha função f ela é contínua em x igual a a quando aconteceu o seguinte: quando o limite, quando x tende a a da função f de x, isto aqui é igual a f de a. É isso que ela garante. Como a continuidade ela é originária a partir de um limite, o que acontece, pessoal? Se é um limite, eu posso olhar para a soma e vejo que funções contínuas, quando eu olho para a soma, também é contínua. A diferença, o produto de funções contínuas passa a ser contínua e o quociente passa a ser contínuo desde que a função seja diferente de zero. É claro, esse é o limite não nulo. Então, quando você olhar para essa função f de x, essa parte da função, que são os valores de x diferentes de 1, já é bem legal de trabalhar com ele, porque aqui, o que acontece, pessoal? Então, daí, quando você olhar para x diferente de 1, o que temos, pessoal? Para x diferente de 1, como que a função é dada? A nossa função ela é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí você vai olhar para o quociente. Se você olhar para o quociente, a função x ao quadrado ela é contínua. Note que quando você olhar para esse quociente, essa função ela pode ser interpretada como h de x sobre g de x, onde quando você olhar para a função h que depende de x, ela é a função x ao quadrado menos 1, ela é contínua. E quando você olhar para a função g de x, é a função x menos 1, ela é contínua. E mais, quando você olhar para a imagem dessa função,
essa imagem será sempre diferente de zero. Para qualquer x que você considerar diferente de 1. Então, o que aconteceu é que a nossa função f ela pode ser interpretada como uma função quociente. O numerador é a função h, que é contínua. Por sua vez, o denominador é a função g, que também é a função contínua. Aí, pessoal, a g, além de ser contínua, ela será diferente de zero, porque o nosso x é diferente de 1. Então, segue, quando você olhar para esse quociente, você obtém que a nossa função f ela é uma função contínua por isso. Então, segue que a nossa função f de x, que é a função x ao quadrado menos 1, sobre x menos 1, ela é uma função contínua aqui para todo x diferente de 1, pessoal. Isso acontece. Então, para esses pontos que são os valores de x diferentes de 1, já consegui estudar a função. Ela é contínua. O que está faltando é ver se tem continuidade quando x for igual a 1. Mas se você for aplicar diretamente aqui o limite para x igual a 1, vai dar problema. Vamos lá. Então, agora vamos para x igual a 1. Então, agora, para x igual a 1, o que temos, pessoal? A função tem uma outra imagem, não é mais aquela imagenzinha bonita. O limite dessa função, quando x tende a 1, é você aplicar o limite fazendo x tender a 1 no quociente de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí aqui você pode ser levado ou induzido a aplicar o limite ao numerador e em seguida aplicar o limite ao denominador. Vamos ver o que acontece? Vamos ver. Eu apliquei o limite aqui ao numerador da função x ao quadrado menos 1. E aqui eu apliquei o limite ao nosso denominador da função x menos 1. Quando você aplicou o limite ao numerador, ele veio para 1 menos 1. E quando você aplicou o limite ao denominador, ele veio para 1 menos 1. Ele ficou 0 sobre 0. Isso aqui é uma expressão indeterminada. Então como aqui é uma indeterminação, isso aqui não vale. Tem que reescrever Professor, isso. Oi. aí no caso o senhor usou aquele teorema que substitui, na substituição, quando, por exemplo, x tende a 1, aí o senhor pegou e substituiu na função ali, não foi? Para aplicar o limite. Deixa eu entender essa pergunta. Repita aí. Bota lá na questão de novo, por favor. Deixa eu colocar. Essa parte aí, ó, o senhor aplicou o limite, o senhor pegou aplicou aquele método da substituição, não foi? Para aplicar o limite. O limite do quociente. Aí, por exemplo, quando x tende a 1, ó, o senhor pegou e substituiu o x na função, não foi? Isso, é porque assim. Entendi sua pergunta. É porque aqui, Jessé, você chegou aqui, ó. O limite quando x tende a 1 da função x ao quadrado menos 1. Aí o que acontece? Ou você já tem na sua cabeça que essa função ela é contínua, essa é uma maneira. Se você já sabe que ela é contínua, então o limite dessa função vai coincidir com a imagem. Então isso aqui é 1 ao quadrado menos 1, que é 1 menos 1, que é igual a 0. Essa é a maneira de enxergar esse limite. Ou então você vai fazer o quê? Esse aqui é o limite quando x tende a 1 da função x ao quadrado menos 1. Você sabe que pode quebrar esse limite em uma soma de limites. Então eu quebrei isso aqui no limite quando x tende a 1 da função x ao quadrado, mais o limite quando x tende a 1 da função menos 1.
Isso aqui ainda é igual ao limite quando x tende a 1 do produto da função x com a função x, menos o limite de uma função constante é a própria constante. Aí o limite da função x nós fizemos, eu fiz e disse a vocês, pessoal, guardem esse limite. Guardem o limite da função x e guardem o limite da função constante, que eles vão aparecer outras vezes. Esse limite aqui é igual ao limite quando x tende a 1 da função x vezes o limite quando x tende a 1 da função x menos 1. Esse limite aqui eu mandei vocês guardarem, que é esse mesmo aqui. Como vocês já guardaram esse limite, vocês sabem que ele é 1 vezes 1 menos 1, que é 1 menos 1, que é igual a 0. Então, ou você olha para cá por continuidade e conclui que esse limite é dado dessa maneira, ou você vem com essa mera construçãozinha aqui. Por que aqui eu omiti essas passagens? Porque aqui eu estou subentendendo que você já sabe que o que aconteceu aqui foi isso. Mas caso você não saiba, ou melhor, caso não lembre, eu sugiro a vocês tentarem fazer isso aqui, pessoal. Porque esses limites... No caso, na prova, a gente resumir igual o senhor resumiu ali. Pode. Não escrever passo a passo, pode, não pode? Pode só aplicar aqui, já sei. Agora, Ah, caso eu tá bom. peça passo a passo, por exemplo, pessoal, façam a avaliação de vocês. É uma maneira, não estou dizendo que vai ser assim não, pessoal, mas seria uma situação. Façam, calculem o limite como esse, explicando todos os passos. Seria um exercício, vocês teriam que fazer todos os passos. Mas não é o caso do nosso exercício não, porque aqui nesse exercício eu só pedi para calcular o limite, mas não disse muita coisa. Mas caso eu pedisse passo a passo, aí seria desse jeito, pessoal. Mas eu diria para vocês, pessoal, eu quero passo a passo, eu ia dizer para vocês. Mas o que vocês conseguirem argumentar é melhor, pessoal, que vocês vão fixando a teoria na cabeça. O que vocês conseguirem escrever, melhor ainda. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ficando práticos. Então, pessoal, deu problema, né? Deu uma indeterminação. E agora, o que devemos fazer? Eu vou ter que olhar para essa função e fazer alguma espécie de manipulação. Então, assim, eu vou olhar para a expressão de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui eu posso decompor no seguinte produto de x mais 1 vezes x menos 1. Tudo isso aqui sobre x menos 1. Eu só reescrevi, pessoal. Porque agora eu posso dividir essa expressão com essa. Aí quando eu faço isso, eu obtenho x mais 1. Agora eu posso aplicar o limite. Cadê minha barra de ferramentas? Está aqui. Agora eu posso aplicar o limite novamente, só que ao invés de aplicar o limite a esse quociente desse jeito aqui, eu vou aplicar o limite a essa expressão aqui, pessoal. Aí agora sim eu vou me livrar daquela indeterminação. Eu contornei o caminho a fim de me livrar daquela indeterminação. Então o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é você aplicar o limite fazendo x tender a 1 na função x mais 1. Isso aqui é 1 mais 1, que é igual a 2. Esse limite vocês conhecem e esse limite vocês conhecem. Certo? Eu falei, pessoal, guardem esses limites. Guardem eles que eles vão aparecer outras vezes. Como vocês guardaram, aqui é a hora de utilizar. Então, ele é igual a 2. Então, antes tínhamos uma determinação e agora não temos mais.
conseguimos calcular o limite. Professor, teria como aumentar o prazo de entrega? Pessoal, eu vou decidir isso aí até sexta-feira, pessoal. A gente vê isso aí. Mas eu acho que essa prova tá mais fácil que a outra, né? Então vamos continuar, pessoal. Então finalizamos o exercício. Finalizei o exercício. Deixa eu pegar aqui o exercício número 2. Fazer uma provinha interessante, pessoal. Professor, Eu não fiz nem aplicação com vocês, eu não fiz, pessoal. Tô fazendo só conta seca. professor, Ué. mas tipo, no primeiro exercício ele pede o conjunto dos pontos. Se eu fosse colocar em notação de intervalo, como é que ficaria? Ah, não terminei não, né, pessoal? Tem que terminar. Verdade, deixa eu voltar lá. Terminei não. O que eu fiz? Deixa eu lembrar o que foi feito. Terminei não, pessoal. Deixa eu ver aqui, rapaz. Então deixa eu ver o que é que o exercício quer, né? Sim. Aqui para x diferente de 1. Verdade, pessoal. A função é contínua para x igual a 1, pessoal. Pessoal. A função tem limite igual a 2 e a imagem da função é 3. Não terminou não, pessoal. Tem que olhar para cá, né? Então vamos terminar. Ora, o limite da função quando x tende a 1, esse limite é igual a 2, só que ele é diferente de 3, sendo que 3 é a imagem da função no ponto 1. Pessoal, com isso eu consigo concluir que a minha função não é contínua em x igual a 1. Por quê? Porque para ter a continuidade, esse limite aqui, ele teria que ser igual a 3, que é a imagem da função. E isso não aconteceu. Então assim, já coloquei assim, já coloquei daí, já coloquei logo, ora, então logo a função f de x, ela não é contínua em x igual a 1. Então essa minha função ela é contínua em todo x diferente de 1, pessoal. No x igual a 1 ela não é contínua. Aqui temos continuidade, foi feito. Para cá não temos continuidade, porque o limite da função não é a imagem da função. A função ela tem imagem 3, não é o limite da função. Então aqui eu posso simplesmente olhar para cá e, portanto, pessoal, portanto, a minha função f de x, ela é contínua no seguinte conjunto. Ela é contínua no conjunto, eu vou chamar esse conjunto de A, que é formado por todo x que pertence a R, tal que esse meu x ele é diferente de 1. É você olhar para a reta e vai tirar só um ponto da reta, pessoal. Tire só o ponto x igual a 1. Tá aqui a nossa reta real. Agora sim, está terminado o exercício, pessoal. Aí eu vou tirar somente o ponto x igual a 1. Sei lá, aqui é nosso x igual a 1. Eu vou retirar. Tirei esse pontinho. Aqui é o ponto 1. Então aqui é o nosso conjunto A. Esse conjunto aqui. Só retirei esse pontinho, do mais a função é contínua. Agora sim, pessoal, está fechado o exercício. Para frente, temos um outro exercício. Novamente, eu quero saber o conjunto dos pontos de continuidade da função f de x. Como é que é a imagem da função, pessoal? É raiz quadrada de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, pessoal. Onde é que essa função é contínua? Pessoal, vamos ver onde é que essa função faz sentido. Inicialmente temos que ver isso, não é?
Qual é o domínio dessa função? Então, note que a nossa função f de x, que é a função raiz de x menos raiz de 3, tudo isso aqui sobre x menos 3, ela faz sentido onde? Ela faz sentido, em primeiro lugar, esse raiz de x tem que ser de tal modo que raiz de x, de tal modo que x tem que ser maior ou igual do que zero. Então ela faz sentido sempre que x for maior ou igual do que zero. Isso aqui vem de onde? Aqui você olhou para a raiz de x, coloquei desse jeito aqui, só para que vocês entendam que isso aqui veio daqui. E ela faz sentido sempre que x for, ou melhor, x menos 3 for diferente de zero. Isto é, x tem que ser diferente de 3. Então, essa condição tem que ser satisfeita para que tenhamos o domínio da função como sendo um conjunto bem legal. Então, qual será o conjunto onde essa minha função faz sentido, pessoal? Daí, o domínio da função, como é que é esse domínio? Ele é o conjunto D índice F, ele é formado por todo número real. Tá o quê? X tem que ser maior ou igual do que zero e x tem que ser diferente de 3. Pessoal, que conjunto é esse? Eu não sei qual é. Se x for igual a 3, dá problema. Se x for igual a 0, não dá problema. Se x for negativo, dá problema aqui na raiz. Ó. X negativo dá problema aqui na raiz. X igual a 3 dá problema aqui na raiz. Então, será todo x maior ou igual do que 0 com x diferente de 3. Então, será x maior ou igual a 0. Já coloquei um tal que, né? Deixa eu colocar assim, x diferente de 3. Então, esse é o nosso conjunto onde a nossa função faz sentido, pessoal. Vou colocar aqui um intervalo para que possamos enxergar. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui, pessoal. Vamos ver quem é esse nosso domínio. Nosso domínio vamos lá, garganta. Então vamos lá, x igual a 0 é esse pontinho aqui. Aqui eu tenho x igual a 0. X igual a 3 é mais ou menos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar tudo isso aqui. Aí bem aqui no 3 eu vou fazer um buraco, pessoal. Vou apagar esse meu 3 para significar que esse pontinho não é um ponto do domínio. Pronto, eu retirei o 3. Aí com isso eu consigo exibir o nosso domínio como sendo esse conjunto em azul aqui, que é um subconjunto de R. Agora eu quero ver onde é que a minha função é contínua, pessoal. Onde é que essa função é contínua? Se você olhar para essa função, pessoal, para qualquer x diferente de 3, não tem outra imagem, só tem esse domínio. Não aparece o limite. Aqui no numerador tem continuidade no denominador também. Eu deveria colocar mais um valor para a imagem, né, pessoal? Para ver se ela tem continuidade aí. Mas tá bom desse jeito. Deixa do jeito que tá. Então, se você olhar para todo x diferente de 3, o que vai acontecer, pessoal? Então, para todo x diferente de 3,
que temos, pessoal? Temos que, pessoal, a minha função f de x, ela pode ser escrita como um h de x sobre uma g de x, onde quem é a função h? A função h, deixa eu pegar aqui um pouco mais de espaço. A função h é raiz de x menos raiz de 3, onde a função h de x é a função raiz de x menos raiz de 3. Essa função, pessoal, ela é contínua para todo ponto no domínio. Em qualquer x que você pegar no domínio, essa função ela é contínua. Quando você olhar para a função g de x, é a função x menos 3. Agora, essa função ela também é contínua em x que mora no domínio. Qualquer x diferente de 3 satisfaz. Qualquer x pertencente ao domínio da função. Logo, a nossa função f de x, que é a função raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, ela é uma função contínua em todo o domínio, pessoal. Ela acaba sendo uma função contínua. Aí, para ficar mais interessante, aí o que deveríamos fazer, pessoal, é colocar o 3 no domínio. Como é que eu coloco esse 3 no domínio? Vou colocar o 3 no domínio fazendo a seguinte situação. Eu vou dizer que f de 3 é igual... Deixa eu ver quando é que isso aqui vai zerar. Isso aqui vai zerar quando raiz de x for igual a raiz de 3. Aí, nesse caso, x é igual a 3. Pronto, vou dizer que... Aqui eu vou atribuir agora, pessoal. Não está no nosso exercício não, certo? Eu vou dar uma mexida no exercício para deixar ele um pouco mais interessante. Eu vou dar uma outra cara para essa função. Vou pegar aqui uma outra página. Então, vou pegar aqui uma outra página. Vou mexer um pouco no exercício. Deixa eu escrever assim. Porém, pessoal... Se a função f tem a seguinte cara, deixa eu olhar para essa função com uma outra cara. Ela é raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Aqui, se o nosso x ele é diferente de 3, é claro, x, assim pessoal, x maior ou igual do que 0, para não dar problema, né? X maior ou igual do que 0, x diferente de 3, e se essa função possui imagem 0, se esse nosso x ele for igual a 3, agora temos que olhar isso com mais cuidado, porque o 3 passa a ser um ponto do domínio, pessoal. Então, nesse caso, aí temos que ter um pouco mais de cuidado. Neste caso, 3 pertence ao domínio da função f, ou seja, o nosso domínio agora é dado de uma outra maneira. O domínio da função f, ele é formado por todos os números reais, tal que esses x reais são todos maiores ou iguais do que 0. O 3 agora é um ponto do domínio. Eu já sei que essa função ela é contínua para os valores de x diferente de 3, então já sabemos que a nossa funçãozinha ela é contínua
para os seguintes valores de x, pessoal. O meu x maior ou igual do que 0, x diferente de 3. Já temos essa continuidade. Falta eu olhar a continuidade quando x for igual a 3. Porque agora esse x é um ponto do domínio. Agora, olharemos para x igual a 3. Aí quando eu olhar para x igual a 3, não tem jeito, pessoal. Eu tenho que estudar o limite dessa função quando o x se aproxima de 3. Não tem jeito. Porque a função para pontos próximos de 3, ela tem essa cara. Isso aqui para pontos próximos de 3. No ponto x igual a 3, ela tem essa cara. Então você tem que olhar o comportamento da função próxima de 3. Então o comportamento da função próxima a 3 é esse comportamento aqui. Será que ela vem para o comportamento da função quando x for igual a 3? Essa é a pergunta. E a gente responde isso analisando a continuidade dessa função em ponto x igual a 3. E fazemos isso aplicando o limite a essa função quando o nosso x tende a 3. É isso que temos que fazer. Então vamos lá. Aqui não tem jeito. Temos que aplicar limite. Aqui temos que aplicar limite, pessoal. E agora, pessoal? Não sei mais não como é que calcula esse limite aí. Então vou fazer o que o quociente manda. Eu vou chegar a uma determinação. Vamos lá. Então, aplicando o limite do quociente, eu vou chegar a algo que não dá certo. Então, aplicando limite do quociente, eu vou chegar a algo estranho, pessoal, que é uma indeterminação. O que obtemos? Que o limite, quando o nosso x tende a 3, da expressão de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, se eu aplicar o quociente aqui, isso aqui é o limite quando x tende a 3, de raiz quadrada de x menos raiz de 3, tudo isso aqui sobre o limite quando x tende a 3 da função x menos 3. Aí, pessoal, aqui no numerador, eu já disse a vocês que a função raiz quadrada de x é uma função contínua. Já disse isso a vocês. Então, como ela é contínua, então quando eu faço x tender a 3, a raiz de x ela vai para a raiz de 3. Menos. A função constante ela é contínua, não altera ela em nada, fica a própria raiz de 3. E aqui embaixo, a função x ela é contínua, então quando o x tende a 3, a função x ela vai para 3. E a função constante ela é contínua. Então quando o x tende a 3, a função constante continua 3. Então zerou o numerador e zerou o denominador. Isso aqui é uma indeterminação, pessoal. Pessoal, se é uma indeterminação, então esse método que eu apliquei aqui ele não serve. Eu tenho que dar uma leve mudança na minha função a fim de me livrar dessa indeterminação. Vou ter que contornar o problema. Então, contornando o problema, então assim, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o seguinte: a raiz de x menos a raiz de 3, tudo isso aqui, pessoal, sobre x menos 3, eu posso reescrever isso aqui, porque eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse meu numerador, eu multiplico ele por raiz de x mais raiz de 3. Só que quando eu faço isso, para que eu não perca a característica da conta, eu divido logo em seguida por raiz de x
mais raiz de 3. Na verdade, eu não fiz nada a não ser multiplicar a minha função por 1. Foi só isso que eu fiz. Ah, mas se você olhar para cá, o numerador fica como, pessoal? Fica raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x, menos raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Tudo isso aqui sobre o que, pessoal? X menos 3, que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3. Ah, ficou isso aqui agora. Para nossa sorte, eu consigo dividir essa expressão com essa. Então, isso aqui é igual a 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Ora, quando eu aplicar o limite à minha função agora, esse limite será um limite muito interessante. Ora, o limite quando x tende a 3 da função raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3, tudo isso aqui sobre x menos 3, é você aplicar o limite agora, pessoal, a essa expressão aqui, que é 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Então, eu vou aplicar o limite fazendo x se aproximar de 3, a seguinte função, 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Esse limite vai para onde, pessoal? Aqui vai ficar o limite do quociente mais uma vez, só que não é mais aquele quociente que tínhamos anteriormente, o quociente agora é esse. O limite quando x tende a 3 da função constante igual a 1. E aqui eu tenho o limite quando x tende a 3 da função raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Aí, pessoal, a função constante, ela tem limite 1 quando x tende a 3. A função raiz de x, ela tem limite raiz de 3, mais a função raiz de 3, ela tem limite raiz de 3 quando x tende a 3. Isso aqui agora é simplesmente 1 sobre 2 raiz de 3. Então, agora eu consegui calcular esse limite que antes eu não sabia. Agora eu conheço o valor desse limite. Esse limite é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Portanto, pessoal, dá para melhorar isso aí. Fica a raiz de 3, deixa do jeito que está. A melhora não é significativa, não. Então, logo, quando você olhar para o limite fazendo o x se aproximar de 3 da função f que eu defini agora há pouco, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui, por sua vez, ele é diferente de zero, que é a nossa imagem, não é? É diferente de zero. Ah, pessoal, sendo que zero é f de 3. Como isso aqui é diferente, eu posso concluir que essa função ela não é contínua em x igual a 3. Portanto, a nossa função f de x, que eu defini agora há pouco, ela não é contínua em x igual a 3. Então, assim, ou seja, a função ela é contínua no seguinte conjunto. A função é contínua no conjunto A, que é formado por todos os x pertencentes aos reais, tal que esse meu x ele é maior ou igual do que zero, só que esse x tem que ser diferente de 3, pessoal. Esse é o conjunto
onde a função é contínua. Esse aqui é o conjunto de continuidade. E assim fizemos mais um exercício. Deixa eu olhar aqui o chat. Só vocês podem perguntar, pessoal. Perguntem para tirar a dúvida de vocês. Deixa eu ligar bem aqui. Eu fico preocupado se vocês estão sem dúvida, porque ou vocês estão entendendo tudo, ou porque não estão entendendo nada. Qual das duas opções? E professor, Ué, como é que ficaria a representação desse limite aí, dessa função no gráfico? o gráfico dela da função. Fica uma função bem feinha. Bora ver aqui no GeoGebra. É a função, dá pra fazer ela. Assim, eu sei como é que ela se comporta porque eu já conheço derivada, né? Mas pra vocês tem que ser no GeoGebra mesmo. Seria a função, mas dá feia do mesmo jeito. Que eu sei como que ela se comporta, porque eu sei o que está acontecendo aí. Mas ela fica raiz de x, fica 1/2 raiz de x sobre 2. Né? Dá pra fazer aqui. Deixa eu jogar aqui. Que é a função. Vou abrir um parêntese. Raiz de x menos raiz de 3. Aí eu vou dividir todo mundo por x menos 3. A GeoGebra não faz. Comando desconhecido. Pronto, fez. Tá aqui. Esse gráfico aqui. Não é uma reta. Não é. Tô achando que esse gráfico não tá correto aqui não, pessoal, no GeoGebra. Pois eu também tô achando isso, porque não era para ele Não tá correto passar pelo não. 3, né? Não, pois é. Não faz sentido aqui não, no GeoGebra. Só se eu olhar pra ele, vai ficar a raiz de x, ficaria o quê? Ficaria meio. X igual a. Ficaria 1/2. Professor, que eu pego e faz a forma simplificada da função, que é 1 sobre raiz de x menos raiz de 3. Ou é mais alguma coisa assim. Ele mostra a mesma coisa. Pois aí o negócio tá errado. Agora O GeoGebra não tá reconhecendo, não. vou lá para outra função. Deixa eu ver a função 1/2. Deixa eu ver. X elevado a 1/2 menos 1. Fica o quê? Fica 1/2 menos 1.
fica 3,5. Fica a raiz quadrada de x elevado a 3. Deixa eu olhar para cá. F de x igual a função 1 sobre a raiz quadrada. Aqui vai ficar de x elevado a 3. Vou apagar isso aqui. X elevado a 3. Quando x se aproxima de 3, aqui ela dá diferente. Aqui faz sentido sim para o x igual a 3. Se você olhar para cá, ela só não faz sentido para o x igual a 0, pessoal, desse jeito aqui. É só aqui onde ela não faz sentido. Deixa eu acrescentar só algo a mais aqui, que seria 1/2, não é? Acrescentar o 2 aqui embaixo. Depois vocês vão ver que esse gráfico aqui é o mesmo gráfico que a gente está olhando, só que de uma outra maneira, pessoal. Você deriva a função, mas não entra no assunto agora não, isso, né? Professor, mas no caso, não era para ele não passar pelo 3, porque quando ele passa pelo 3 lá não é diferente. Ele ainda está passando pelo 3. Fica a raiz de x menos a raiz de 3 sobre x menos 3. Quando x tende a 3... Dá o zoom aí, professor, ver se realmente está cortando aí. Quando x igual a 3 é para ele passar. Não, mas aqui, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui, para o x diferente de 3, isso aqui vai acontecer. Essa função, ela tem essa imagem aqui. Essa função tem imagem 3, essa daqui. Agora, elas duas não são iguais no domínio por completo. Aquele exercício que eu fiz para vocês. Você pode até olhar para cá mesmo. Tá aqui, ó. Eu tô achando esse gráfico muito... Vou comparar ele com esse aqui. Deu um pouco diferente. Mas vocês podem olhar, só que eu tô achando que esse gráfico aqui não está correto, mas deixa certo. Pronto, essa função aqui, ela tem imagem para x igual a 3, isso aqui. Ela tem imagem. Quem não tem imagem para x igual a 3 é a nossa função. Que, entre aspas, não tem essa imagem para x igual a 3. Eu acabei colocando uma imagem nela, mas eu vi que para aquela imagem que eu coloquei, ela não é contínua. Mas essas funções, elas são iguais só onde? Para x diferente de 3. Quando x for igual a 3, elas não são iguais não, pessoal. Então, vou supondo que esse gráfico está correto, estou supondo. Vou até fazer o que tinha anteriormente. Vou supor que ele está correto, esse gráfico aí. Quando chegar aqui no x igual a 3, deixa eu aumentar o zoom. Essa função aqui, ela apresenta gráfico, aqui no x igual a 3. Só que a nossa função, ela tem um buraco aqui, pessoal. Vocês estão lembrados que tinha duas funções na nossa avaliação. Eu dava o mesmo gráfico, mas não era o gráfico daquela mesma função que, entre aspas, são iguais. Não era isso? Professor, o Cleiton mandou aqui no chat. Professor, mas o domínio dessa primeira função, o 3 não faz parte. Ele perguntou. Não, essa aqui o 3 faz para essa aqui. Essa daqui faz. Ele faz parte. Essa daqui sim, pessoal, não faz é na nossa. Nós fizemos o quê? Manipulamos a nossa... Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Cadê?
Cadê a barra do slide? Ah, tá aqui. Se voltar para cá, cadê a função? A nossa função é essa daqui. Para x igual a 3, eu dei uma cara para ela, para x igual a 3. Mas se você olhar para o que fizemos aqui, ó, essa função, cadê? O que nós fizemos aqui, pessoal? Aqui. Essa expressão aqui, ela é verdade. E se você considerar x igual a 3 aqui, o que vai acontecer? Essa função para x igual a 3 diz que a imagem dela é 3. Foi isso que eu disse. Eu acabei aqui cobrindo esse problema aqui. Mas isso aqui é verdade se você considerar todo x diferente de 3. Então elas são iguais. Ó, isso aqui é igual a isso aqui, mas não em x igual a 3. Mais próximo de x igual a 3 isso aqui acontece. Não é isso? Isso aqui acontece desse jeito. Agora se você faz x tender a 3, essa função aqui você vai aplicar o limite aqui. Aqui você vai aplicar o limite. Ela vai ter essa imagem. Ela vai para onde? Quando você aplicar o limite, ela vem para cá, vem para 1 sobre raiz de 3, mais raiz de 3 dá 1 sobre 2 raiz de 3. Então essa função ela vai para um lugar. Ela vai para 1 sobre 2 raiz de 3. Só que quando o nosso x for igual a 3, essa função ela não está definida. Não, ela está porque eu acabei dando a imagem para ela. Ela tem imagem 3. E a imagem no gráfico nem anda longe de ser o que aparece no gráfico. É por isso que eu fiquei confuso, porque quando resolve aquela primeira parte lá em cima, da indeterminação, para mim que no gráfico não ia ter imagem. Se fosse botar, não ia gerar imagem no gráfico, não ia passar pelo 3. Não, essa daqui não tem não. Tem não. Professor, por que você não faz aí na mão pra mostrar como é que tinha que ser? Bora fazer na mão para ver como é que funciona. Vamos lá. Para x próximo, a função é essa. A função é f a f de x é raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Aí, sei lá, a gente pode considerar esses valores bem próximos a 3. X igual a 0, ela faz sentido. A nossa f de 0 é menos raiz de 3 sobre raiz de 3 e fica só raiz de 3 sobre 3. Aí eu vou tomar para x igual a 1, porque essa parte ela é contínua, fica muito bom. A minha f de 1 é raiz de 1 menos raiz de 3 sobre 1 menos 3 dá menos 2, correto. Aí para x igual a 2, a minha f de 2, ela é raiz de 2 menos raiz de 3. Vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. Dá quanto? Fica raiz de 3 menos raiz de 2. Aí eu posso me aproximar um pouco mais de 3, pessoal. Eu posso pegar, por exemplo, x igual a quanto? Dá uma fraçãozinha, né? X igual a 2,5. Então a imagem de 2,5 ela é igual a raiz de 2,5 menos raiz de 3. Tudo isso aqui sobre 2,5 menos 3, que dá menos 0,5. Aí eu posso ir o mais próximo de 3 que eu consiga aqui pela esquerda, mas eu não posso tomar o valor de x igual a 3. Vamos ver o que acontece com essa parte. Pessoal, deu um número bem feio, né? Esse número deu bem feio. Vamos ver. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui é a nossa origem. Para o x igual a 0, é menos... não é mais. É raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 dá quanto? Dá abaixo de 2. Se eu dividir por 3,
Dá um número. Dá quanto? Dá um ponto alguma coisa. Tá tipo 0,5. Dá quanto? Aproximadamente 0,5. Desculpa, engasguei. 0,5? É, aproximadamente. Pronto. Dá bem aqui. Aí para x igual a 1, o f de 1 dá quanto, pessoal? Fica a raiz de 1 menos a raiz de 3 sobre menos 2. Dá quanto? Aproximadamente 0,3. Negativo ou positivo? Positivo. Positivo, né? Então tá aqui. Aí para x igual a 2, quanto é que fica a raiz de 3 menos a raiz de 2? Aproximadamente 0,3 também. 0,31 por aí. Então tá mais ou menos Bem aqui. perto. Então ela vai fazer isso E, aqui, pessoal? pessoal. E aí, professor? Oi. Lá no GeoGebra, talvez ele não esteja mostrando, porque como ele é um computador, ele já calcula todos os valores, inclusive mais próximo de 3. Então a diferença pode ser tão pequena que, mesmo dando zoom, ele não vai mostrar que exclui o ponto 3, por Entendi. É, exemplo. pode ser isso mesmo. Ele fala Igual como buraco. vocês estão fazendo aí, ó, o seu está tendendo a 3. É, Aí é isso vai mesmo. calcular os valores até o infinito perto. Então praticamente não tem diferença Aí vai nele lá. confundir o ponto com o gráfico, não é isso? Isso. É isso mesmo. Aí só se o seu desse um zoom teoricamente infinito para poder Grande. chegar É, não, tá naquele certo, é zoom isso ali. mesmo. Ou seja, ele vai fazer isso aqui, pessoal. É isso mesmo que você falou. Aí quando chegar aqui no ponto x igual a 13, ele vai se aproximar. Aqui vai ter um buraco. Eu sei que aqui tem um Isso. Então buraco e não é você sabe visível. que aqui tem um buraco. Mas lá ele não mostra mesmo não, pessoal. É verdade. Ele continua com a imagem da função. É isso mesmo. Só se colocar um zoom bem grande para dar certo. Mas tá Tem outros correto. aplicativos que quando a gente bota a função, ele calcula do lado do domínio. Aí ele diz lá, mesmo passando pelo ponto, ele fala o domínio. E É, não passa por ponto X. ele não vai mostrar mesmo não, pessoal. Ficar em cima do ponto. Mas não tem essa imagem aí não, pessoal. Ah, pessoal, a gente vai levar ela a concluir o erro, né? Então aqui realmente é como você falou, ele não mostra não, o buraco que tem aqui. Como é que eu faço para colocar esse buraco? Só se eu restringisse ao intervalo. Aí daria certo. Intervalo até 3, depois eu pegaria de 3 para frente. Aí eu acho que ele mostraria esse salto que tem aí. Ou se eu botar para ele calcular só de uma em uma unidade, e não em casas decimais, por exemplo. Ou mais casas decimais, por É, exemplo, para ficar o número quebrado. é isso mesmo. Aí vai aparecer esse salto aí, pessoal, porque não tem não. Não tem essa imagem aí não. Essa função aqui até tem, essa daqui. Para x igual a 3 ela tem imagem. Essa daqui não vai zerar não, essa daqui. Não dá problema não. Agora a nossa mesmo não dá certo não. Deixa eu colocar ela de novo aqui. É, tá aqui, ó. Ela tocou aqui. Ela vem e realmente ele não vai mostrar que aqui tem um salto. É como você falou mesmo. Só se colocar um grau bem grande aqui no nosso zoom. Ou então modificar a maneira como ele faz os gráficos. Vamos ver. Dá outro zoom.
Aí ele se confunde, pessoal. Ele está se confundindo com 3. É isso que ela está fazendo. Quando x é igual a 3. Agora, se eu tivesse colocado lá na nossa função, pessoal, deixa eu voltar aqui para o exercício. Cadê o exercício? Se eu tivesse voltado para cá para o nosso exercício, e ao invés de colocar que a imagem da função é 0, eu colocasse que essa imagem é 3, aí ela seria contínua. Aí você já está tendendo a 3. Percebe? Tem outro ponto aqui que dá a imagem 3. Quem seria o outro ponto? Seria o quê? Para ser igual a 3. Tem que fazer as contas, né, pessoal? Esse aqui para ser igual a 3, x menos 3. Dá uma conta até chatinha. Para encontrar quem seria esse ponto. Agora, se eu colocasse aqui que essa imagem fosse igual a 3, aí lá ficaria essa continuidade sim. Mas eu teria que resolver isso aqui para ver se dá certo. Teria que resolver a expressão de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 igual a 3, por exemplo. Isso aqui, resolvendo isso aqui, dá uma continha, pessoal. Fica 3 raiz de x menos 3 raiz de 3 igual a x menos 3. Pessoal, talvez dê certo se colocar a imagem aqui de AF como sendo o próprio... Mas não é 3. Não é 3 a imagem lá. A imagem teria que ser essa daqui, pessoal. Cadê? Se eu colocar essa imagem aqui... Se eu colocar essa imagem aqui no lugar do 0, se eu colocar ela aqui, temos continuidade sim. Então aqui não é 3 não, tira esse 3 daí. Vamos alterar aqui a conta para ver se dá certo agora. Se eu colocasse aqui 1 sobre 2 raiz de 3. Se você colocasse isso aqui para ser 1 sobre 2 raiz de 3, aí ficaria x menos 3 igual a 2 raiz de 3 vezes raiz de x menos 2 vezes 3, 6. Teria que x menos 2 raiz de 3x. Isso aqui é igual a menos 12 mais 3. Aí eu ganharia aqui x que multiplica 1 menos raiz de 2. Então eu ganharia que x seria igual a menos 12 mais 3. Dá menos 9. Sobre 1 menos 2 raiz de 3. E quanto que é esse valor aqui, pessoal? Mas não é 3. Não é 3 esse valor aí. Professor, Oi. quando eu lancei lá no Match, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do aplicativo, peraí. Tem um aplicativo que faz gráfico que ele já deu um gráfico bem diferente. Coloque ele Ele aí. já continua com 3. Compartilhe ele aí. O que? A tela? Isso. Não vai dar porque eu tô pelo celular. Não dá muito certo, não. Mas quando você colocou no ponto x igual a 3, o que aconteceu? Ele não chega no 3, ele fica só tendendo. Só tendendo. É igual você falou mesmo. É a noção de limite mesmo, pessoal. Ele se confunde. Aí fica mais claro isso. Tá correto. Porque o GeoGebra ele não tá exatamente para fim didático, ele tá com precisão mesmo, no valores reais mesmo. É isso mesmo. Aqui o GeoGebra ele não faz a conta do limite não, né? Ele bota tudo no mesmo bar. Mas é isso aí, pessoal. É um exercício interessante. Da maneira que eu fiz, ele tem descontinuidade. Não é contínuo nesse ponto, da maneira que eu fiz. Certo? Deixa eu apagar isso aqui.
para o próximo. Exercício número 3. Então eu tenho uma função, pessoal. Não, mas isso aqui é o que ele quer, não é só isso não. O que ele quer é isso aqui. Eu tenho uma função f de x, que essa minha função é igual a 1 se x é racional, e ela tem imagem menos 1 quando esse meu x é um número irracional. Aí eu quero calcular o limite quando x tende a zero da função x ao quadrado vezes f de x. E aí, pessoal, como é que calculamos esse limite? Aplicar a definição aqui, será que resolve? Ou tem uma técnica mais simples para fazer isso? O bom é que tem, pessoal. Tem uma técnica mais simples, por quê? Note que quando você olhar para o limite, quando x tende a zero, aqui na função x ao quadrado, eu quero calcular o limite quando x tende a zero, da função x ao quadrado vezes f de x. Essa função aqui, ela tem limite zero. Isso aqui é um limite que eu já disse para vocês guardarem, que ele ia aparecer outras vezes, e aqui ele apareceu. Aí agora, se você olhar para a função f de x, essa função não tem limite, pessoal. O limite dela não existe quando eu me aproximar de zero. Mas só que essa função ela é uma função limitada. Percebam que f de x não tem limite. Ela não tem limite quando x tende a zero. Porque você vai se aproximar de zero, ela vai sempre próximo de zero. Pela esquerda você encontra números racionais e números irracionais. Então ela vai ficar sempre indo para 1 e menos 1. 1 e menos 1. Não pode acontecer isso. O limite da função tem que ser único. Então eu não posso aplicar aqui a regra do produto de limites não, pessoal. Aqui a regra do produto de limites não vale. Porque o limite da outra função não existe. Então daí, deixa eu escrever aqui. Não podemos aplicar o limite do produto. Porque para mim aplicar o limite do produto, tinha que existir os limites das duas, tanto da x ao quadrado como da f. Mas só, pessoal, que se você olhar para a função f, ela é uma função limitada. Como a função f é uma função limitada e a função x ao quadrado é uma função que tem limite zero, ora, a minha função f de x, ela é uma função limitada. Essa função ela é limitada por 1. E o limite da função x ao quadrado, quando x tende a zero sendo igual a zero, aí eu apresentei a vocês um resultado que diz que esse produto tem que ter limite igual a zero, pessoal. Onde o limite quando x tende a zero da função x ao quadrado vezes f de x, isso aqui tem que ser igual a zero, porque uma vem para zero e a outra é limitada. E com isso conseguimos calcular o limite da função como queríamos fazer. Esse limite é zero, porque essa é limitada e essa função tem limite zero quando x vem para zero. Vamos para o exercício número 4. Pode repetir aquela questão de novo, por favor, o resumo dela. A anterior, né? Isso. Isso daqui. O que acontece?
Aqui, quando você for calcular esse limite, a sua intuição vai dizer que... a minha intuição vai me levar a eu calcular o limite do produto. É isso que ela vai mandar eu fazer. Ela vai dizer que esse limite é igual a esse limite da função x ao quadrado, quando x tende a zero, vezes o limite quando x tende a zero da função f de x. Aqui é o que a nossa intuição manda fazer. Esse limite existe, ele é zero. Só que esse limite aqui, ele não existe. Esse aqui não existe, esse limite aqui. A regra do produto, ela diz que eu posso aplicar esse produto aqui quando os dois limites existem. Esse e esse. Como falhou um, eu não posso aplicar a regra do produto aqui. Mas só que eu tenho uma carta na manga. Por quê? Porque essa minha função aqui, a x ao quadrado, ela tem limite zero. E a função f de x, embora ela não tenha limite, ela é uma função limitada. Porque se você passar o módulo aqui na função f, o módulo da função f, isso aqui será o módulo ou máximo entre menos 1 e 1, que é igual a 1, pessoal. Então essa minha função f, ela é uma função limitada, ela é menor ou igual do que 1, não tem jeito. Então essa daqui é limitada. Então, uma função vai para zero e a outra é limitada, então o produto vai para zero, pessoal. Foi isso que fizemos. Eu não posso aplicar o limite do produto direto, não. Eu tenho que vir para cá. Eu olho que uma vai para zero e a outra é limitada. Se isso acontece, aí sim, eu aplico esse limite que dá zero. Então, essa nossa carta na manga é essa. Deu para entender, pessoal? Ou não? Então a resposta é que não dá de calcular o limite. Não, o limite é zero. Eu não consigo calcular o limite. Eu não consigo calcular o limite se eu aplicar a regra do produto. Não dá. Mas só que o que aconteceu? Essa função é limitada e essa função vai para zero. Então, quando eu olhar para o produto, eu não vou aplicar limite do produto, não. Eu vou aplicar aqui. Essa tem limite zero e essa é limitada. Então, o limite desse produto aqui é zero. Não é que o limite desse produto é o produto dos limites, não. É diferente. Aqui eu não usei o fato de que o limite do produto é o produto dos limites. Por aí não dá certo, pessoal. Por aí o limite não existe. Então eu vou por onde? Caso a primeira não fosse zero, professor. Se ela não fosse zero, aí não existiria esse limite. Eu teria que procurar uma outra maneira de estudar esse limite. Não daria para fazer por aí, não. Vai ter que ir para zero. A primeira tem que ir para zero e a segunda tem que ser limitada. É assim que nosso resultado garante. Ó. Nosso resultado garante que o limite quando x tende a p de uma função g de x. Isso aqui é zero. E a minha função h, ela é limitada. Então quando eu olhar e vou aplicar o limite aqui ao produto, fazendo x tender a p, esse limite aqui imediatamente ele é igual a zero. Aqui eu não posso aplicar o produto dos limites, não. Não. Eu concluo imediatamente que esse limite é zero. Agora, se essa daqui não fosse para zero, se isso aqui falhasse, aí não daria essa resposta, não. Eu teria que pensar uma outra maneira de contornar para ver se esse limite realmente não existe ou se então é eu que não consigo ver. Aí eu teria que parar e dar uma olhada no negócio com um pouco mais de atenção. No caso, essa resposta aí, como não pode... Porque não pode aplicar o produto, né? Então tem que deixar explícito, né? Que deu zero porque... Uma é limitada e a outra vai para zero. É Uhum. isso aí. Nossa. É isso mesmo. Aí vamos para o próximo exercício, pessoal. O próximo exercício, ele é chamado de limite fundamental.
Deixa eu escrever aqui o nome dele. Que quando vocês precisarem citar esse limite, é só chamar pelo nome. Limite fundamental. Então eu quero calcular o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x. Ah, pessoal, como é que calculamos esse limite? Novamente, eu vou fazer o que a nossa intuição manda fazer, que é aplicar o quociente. Eu vou chegar em algo que não existe. Vou fazer, vamos lá. Então, aplicando o quociente, eu sei que vai dar errado, mas eu vou fazer. Então, temos que o limite quando x tende a zero do quociente de seno de x sobre x. Isso aqui é você aplicar o limite, aqui é o que nossa intuição manda fazer, aplicar o limite à função seno de x quando x tende a zero, e em seguida aplicar o limite fazendo x tender a zero à função x. Numerador, a função seno é uma função contínua, então o seno, o limite quando x tende a zero da função seno de x é seno de zero, e a função x tem limite zero quando x tende a zero. Isso aqui vai ficar zero sobre zero, que novamente é uma expressão indeterminada, pessoal. Isso aqui pode ser qualquer coisa, da maneira que eu fiz aqui. Pode ser qualquer coisa mesmo. Então não serve. Essa técnica aqui não se aplica. Aí se você vê, a técnica é mentirosa, a nossa técnica? Não, a nossa técnica é verdadeira. O que acontece aqui é que o que estamos fazendo não está de acordo com a técnica. Para que eu possa aplicar o limite do quociente, esse limite tem que ser diferente de zero, pessoal. Então não é a técnica que não vale. É nós que estamos aplicando a técnica do jeito errado, porque isso aqui não pode acontecer. Para que eu possa usar o limite do quociente. Então eu vou ter que dar um jeito de contornar isso aqui. Então como é que eu contorno essa situação? Deixa eu pegar aqui mais espaço. O bom é que você já tem um bom conhecimento em relação à função seno. Note que você pode olhar para a função seno, você sabe que a função seno de x, da maneira que definimos a função seno de x, é uma função que satisfaz a seguinte condição. A função seno de x ela pode ser maior do que zero e ela pode ser menor do que x, que por sua vez ela é menor do que a tangente de x. Isso aqui para todo x? Não. Isso aqui, para todo x que você pegar, esse x entre 0 e um rzinho específico, que esse r aqui é um r que você obtém especificamente para isso. Isso aqui vai acontecer. Então, próximo de 0, à direita, a função seno satisfaz essa condição. Então, daí, pessoal, quando você olhar para cá, aí eu vou dividir todo mundo aqui, pessoal. Eu vou dividir todo mundo por seno. Aqui eu divido por seno de x. Aqui eu divido por seno de x. Aqui também eu divido por seno de x. E aqui também. Então, quando eu faço isso, eu obtenho que o quê? Zero, ainda continua zero, não é isso? Só que aqui não tem mais importância, isso aqui vai dar zero. Seno de x sobre x é 1, que é menor do que x sobre seno de x, que é menor do que a tangente. A tangente é o seno sobre o cosseno sobre o seno. Seno sobre o cosseno sobre o seno fica 1 sobre o cosseno, né, pessoal? Fica assim, 1 sobre o cosseno de x. Isso vai acontecer. Aí daí eu vou calcular o inverso multiplicativo. Então, quando você calcular o inverso multiplicativo, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer para o inverso multiplicativo é que você vai obter que seno de x sobre x será maior do que 1 sobre cosseno de x. Seno de x sobre x será menor do que 1, quando você calcular o inverso multiplicativo. Você vai obter que isso aqui acontece.
Então eu guardo essa informação. Eu guardo essa informação porque eu só me aproximei. Eu me aproximei de zero pela direita. Agora eu tenho que me aproximar de zero pela esquerda. Então agora eu vou olhar para esses valores de zero pela esquerda. Pera aí, calma aí, pessoal. Vamos concluir logo aqui. Eu vou olhar para cá e vou tirar uma conclusão daqui. Eu vou olhar para cá. Ou então a gente conclui no final. Pode ser no final. Deixa para o final. Pronto. Deixa para o final. Então, por outro lado, quando você se aproximar de zero pela esquerda, ou seja, eu tenho que menos R maior do que X. Maior não, menor, né, pessoal? Menor do que X, que é menor do que zero. Isso aqui é tal o quê? O seguinte vai acontecer. Quando você olhar para a expressão de seno de menos x, como é que fica isso? Você obtém que a relação é a mesma. Deixa eu olhar aqui a relação aqui em cima. A relação é 0 maior do que seno de x, menor do que x, menor do que tangente de x. Vai ficar o seguinte. Vai ficar que o, sei lá, cosseno de menos x, que é isso aqui. Se você olha para o cosseno de menos x, ele é maior do que zero. O cosseno de menos x, se o x é negativo, isso aqui é maior do que zero. Isso aqui ainda satisfaz essa condição. Seno de menos x sobre menos x. Isso aqui, por sua vez, é menor do que 1. Só que a função cosseno é uma função par. Como a função cosseno é uma função par, o cosseno de menos x é igual a cosseno de x, que por sua vez é menor do que? A função seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Tudo isso aqui sobre menos x, que é menor do que 1. Então, esse menos com menos vai virar mais. E você vai ganhar aqui cosseno de x também é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Pessoal, então se você se aproximar de x tanto pela esquerda como pela direita, você obtém que isso é verdade. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o limite aqui da função cosseno. Ora, o limite quando x tende a zero. Aqui na função cosseno de x, a função cosseno é uma função contínua. Isso aqui vem para cosseno de zero, pessoal, que por sua vez é igual a 1. Então, pessoal, isso aqui aconteceu. Cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. A função cosseno tem limite 1 quando x tende a zero, onde, quando eu aplicar o teorema do confronto, pelo teorema do confronto, que é o teorema do sanduíche, o que vai acontecer, pessoal? O limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x. Isso aqui é o limite quando x tende a zero aqui na função cosseno de x, que é igual ao limite quando x tende a zero da função constante igual a 1, que é igual a 1. Então, eu consegui calcular esse limite. Então, a minha função seno de x sobre x tem limite 1 quando x tende a zero, pessoal. Então, nosso limite ele é igual a 1. Então, nosso limite fundamental é 1. Portanto, o limite quando x tende a zero aqui na expressão de seno de x sobre x
é igual a 1. E calculamos esse limitezinho aqui. Aí vocês guardem essa informação, tanto da maneira que é feito, como o limite mesmo, vocês guardem, porque ele será utilizado em outra solução, como por exemplo, no exercício número 5. Aí eu vou aqui para o exercício número 5. Vamos lá. Eu quero calcular o limite, pessoal, quando x tende a 0 da função seno de 5x sobre x. Novamente, se eu aplicar o limite do quociente, eu vou obter uma indeterminação, isso não dá certo. Eu tenho que procurar uma maneira de contornar esse problema. Aí, como que eu contorno, pessoal? Eu não sei. Mas vamos ver se dá certo. Note que quando você olhar para seno de 5x sobre x, você pode simplesmente reescrever isso aqui como sendo 5 vezes seno de 5x sobre 5x. Eu fiz essa continha aqui, eu não alterei ela em nada. Concordam? Só que, pessoal, isso aqui ainda é igual a 5 vezes seno de 5x sobre 5x. Aí agora sim, eu posso aplicar o limite aqui, fazendo esse meu x tender a 0. Eu vou cair justamente em um limite fundamental. Por limite fundamental, o que acontece? Quando você olhar para o limite fazendo x tender a 0, a função seno de 5x sobre 5x, isso aqui você pode olhar para cá da seguinte maneira, pessoal. Eu vou chamar 5x de y, por exemplo. Só para que fique claro que aqui tem um limite fundamental, certo? Eu chamei 5x de y. Se o x vai para 0, 5x vai para 0. Logo, o y vai para 0. Então, você pode olhar para cá como o limite quando o y tende a 0, aqui em seno de y sobre y, que isso aqui é igual a 1. Isso aqui por relação fundamental. Aí eu vou pegar esse fato, vou levar agora para o nosso exercício. Então, assim, o que eu vou obter, pessoal? Assim, o limite quando x tende a 0 da função seno de 5x sobre x é você aplicar o limite fazendo o x tender a 0 ao produto de 5 vezes o seno de 5x sobre 5x. E aí, pessoal? Esse aqui eu já conheço, aqui eu posso aplicar o limite do produto. Por quê? Aqui vai ficar o limite quando o x tende a 0 da função constante igual a 5 vezes o limite quando o x tende a 0 da função seno de 5x sobre 5x. A função constante 5 tem limite 5 quando o x tende a 0. E por relação fundamental, a função seno de 5x sobre 5x tem limite 1 quando o x tende a 0. Então esse limite é 5. E eu acabei de calcular mais um limite utilizando a relação fundamental. E esse limite ele é igual a 5, pessoal. Vamos fazer outro exemplo, ou melhor, outro exercício. O outro é esse aqui. Aí eu quero calcular o limite quando x tende a 0 da função 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Pessoal, como é que eu calculo esse limite?
Se eu aplicar o limite do quociente, eu já vi que não dá certo. Se eu aplico o limite do quociente, então eu tenho que contornar esse problema. Como que eu contorno esse problema, pessoal? Não sei. Mas vamos tentar? Vamos. Note que aqui eu posso fazer uma simples manipulação e olhar para 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Isso aqui eu posso reescrever como 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, que multiplica o que, pessoal? Isso aqui multiplica 1 menos 1 mais cosseno de x. Vamos ver se dá certo, né? Vamos torcer para dar certo. Sobre 1 mais cosseno de x. Vamos torcer para dar certo, pessoal. Então, quando eu faço esse produto, eu multipliquei todo mundo por 1. Isso aqui não alterou a nossa conta em nada, pessoal. Mas quando eu faço esse produto, aqui o nosso numerador fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui no nosso denominador vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. E agora, pessoal? E agora eu vou tentar aplicar o limite. Ora o quê? Isso aqui eu posso melhorar, né, pessoal? Antes de fazer as contas. Dá para melhorar porque aqui eu vou ganhar aqui cosseno, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x, pessoal. Isso aqui é seno ao quadrado de x, então isso aqui melhora. Pessoal, vamos cair justamente na relação fundamental. Então vai dar certo. Por pouco. Então aqui é seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Só que isso aqui ainda é igual a seno de x sobre x vezes seno de x sobre x vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Agora sim, pessoal, eu posso aplicar limite a esse produto, porque todos os fatores aí eu tenho limite. Todos os fatores eu garanto que existe limite, pessoal. Então daí eu vou ganhar aqui o limite quando x tende a zero de quem? De 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Esse limite será aplicado a quem, pessoal? Será aplicado aqui. É aqui que eu vou aplicar esse limite. Então, isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende a zero da função 1 mais 1 sobre 1 mais cosseno de x. Me atrapalhei todo. Pessoal, esse limite é fundamental. Eu sei para onde ele vai, é 1. Esse limite também é fundamental. Eu sei para onde ele vai, para 1. E esse limite aqui eu posso aplicar o quociente, que ele vai para 1 meio. Pessoal, a conta ficou bem legal, pessoal. Ficou bem legal mesmo. Isso aqui é 1 vezes 1 vezes 1 meio, que é igual a 1 meio. E agora calculamos mais um limite. E esse limite foi consequência imediata do nosso limite fundamental, pessoal. Vamos fazer mais um exercício. Dá tempo. Esse aqui. Só mais um pouco aí, pessoal. Aguentem mais aí. Eu quero calcular o limite quando x tende a zero da função tangente de x sobre x.
Ah, pessoal, como é que faz essa conta? Se aplicar o limite do quociente direto, dá problema, não vai dar certo. Seno sobre o cosseno sobre x. Fica seno sobre x cosseno. Note que, quando você olhar para a tangente de x sobre x, isso aqui é seno de x sobre cosseno de x sobre x, que na verdade é seno de x sobre x vezes cosseno de x. Aqui é igual a seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. E agora, pessoal? Quando você olhar para cá, já é imediato que aqui temos um limite fundamental. Então a conta ficou muito boa, porque quando eu aplicar o limite fazendo x tender a zero, aqui na função tangente de x sobre x, é você aplicar o limite a essa expressão aqui. Então aqui eu tenho o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende a zero da função 1 sobre cosseno de x. Aí, pessoal, esse limite aqui, ele é um limite fundamental. Eu sei para onde que ele vem para 1. E esse limite aqui dá para aplicar o quociente, porque o limite de cosseno de x é cosseno de zero é igual a 1. Ah, pessoal, ficou bom o resultado? Isso aqui é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Com isso conseguimos calcular mais um limite, só utilizando o limite fundamental. Dá tempo ainda de fazer mais uma? Fazer mais uma. Isso aqui é uma demonstraçãozinha. Deixa eu pegar isso aqui. Então, pessoal, aqui eu estou supondo que o limite quando x tende a A pela direita, da minha função f de x, ele é igual a zero. Existe um r maior do que zero, tal que a minha função é maior do que zero para todo x maior do que a e menor do que a mais r. Eu quero mostrar que o limite da função 1 sobre f de x quando x tende a A pela direita é mais infinito. Isso aqui é bem tranquilo, por quê, pessoal? Como? Limite quando x tende a A pela direita da função f de x, isso aqui é igual a zero. Então o que vai acontecer é o seguinte: para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que aqui eu vou ganhar que estou me aproximando pela direita, então eu vou ganhar que esse meu x ele é maior do que a, que é menor do que a mais delta, e isso aqui vai implicar que o módulo da função f de x, só que a função f de x é maior do que zero, então é a própria função f de x, ela é menor do que 1 sobre epsilon. Eu tomei esse epsilon de modo esperto, só isso que eu fiz. Eu tomei esse meu epsilon de modo esperto. Daí, pessoal, eu vou ganhar que esse meu x é maior do que a e é menor do que a mais delta. Estou me aproximando de a pela direita. Isso aqui vai me dizer que 1 sobre f de x é maior do que a epsilon. Quando isso acontece, eu caio na definição de limite e, na verdade, eu estou argumentando que o limite quando x tende a A pela direita da minha função f de x, ele é mais infinito.
Aí, como consequência, temos o exercício número 9. É uma consequência imediata. Como é que fazemos esse exercício, pessoal? Por que que ele é imediato? Note que o limite, quando x tende a 1 pela direita da função x menos 1, essa função tem limite 0, é 1 menos 1 que é igual a 0. Então daí eu não tenho nenhuma conta para fazer, porque eu vou ganhar aqui o limite quando x tende a 1 pela direita da função 1 sobre x menos 1. Eu já sei para onde que ele vai, por este exercício aqui, ele vai para mais infinito. Que coisa! Ele vai para mais infinito. Eu não fiz nem conta, certo? O exercício número 10, pessoal, é análogo, só que agora ele vai para menos infinito. É para cá que ele vai, mas ele é análogo. É o mesmo resultado, só que agora é para menos infinito.